Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Eu vos peço que vos inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações e possa dar um joinha também para que nós possamos propagar a palavra do Filho de Deus. Hoje nós vamos dar sequência aqui no Evangelho de Lucas, do capítulo 5 em diante. Vamos dar prosseguimento à leitura e à explicação desta palavra. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentou-se e ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, acolheram uma grande quantidade de peixe que lhe rompia a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco que se fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse a Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Então aqui, querido ouvinte que segue o nosso canal, que segue os nossos vídeos, dentro desta palavra, o capítulo 5 aqui do Evangelho de Lucas, fala aqui dos primeiros discípulos e de uma pesca maravilhosa que o Senhor Jesus fez, né? Dizendo aqui que o Senhor Jesus chegou na beira do lago de Genezaré, e ali estavam Simão Pedro e os filhos de Zebedeu, tinham pescado uma noite inteira e não tinham pegado nada. E assim o Senhor Jesus ordenou, pediu para Pedro que ele afastasse o barco dele um pouco da terra, que ele iria usar aquele barco para conversar com aquela multidão que estava na praia. E acontecendo isso, Pedro fez, e o Senhor Jesus começou a evangelizar aquela multidão. E depois que o Senhor Jesus anunciou a palavra da graça para aquele povo, o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, faz-te o mar alto, vai lá no mar e lança as vossas redes e vão pescar. E Pedro, como já tinha pescado a noite toda com seus colegas, Pedro disse: Senhor, pescamos a noite toda e não apanhamos nada, mas pela tua palavra nós vamos fazer. E assim o Senhor Jesus ficou ali e Pedro foi para o mar alto. E ali, quando eles lançaram as redes, a palavra nos fala que a obra foi tão maravilhosa, o milagre foi tão grande, que as redes ficaram tão cheias de peixe, que o próprio apóstolo Pedro pediu para que os colegas levassem outro barco para poder retirar os peixes da rede. Porque assim, por isso, querido ouvinte, por isso que nós nunca devemos menosprezar a palavra do nosso Deus, porque a palavra do nosso Deus é aquela que criou, é aquela que gerou tudo na nossa vida e é aquela que pode fazer uma transformação na nossa vida do dia para a noite. Assim como houve uma grande transformação naquela noite de serviço de Pedro e os seus colegas, o mesmo Deus pode fazer uma grande transformação na nossa vida também. Qualquer momento que o Senhor se achar bem e prover na nossa vida. Por isso que temos que ter fé. Porque Pedro, conversando com o Senhor Jesus, disse: Mestre, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada, mas pela tua palavra nós vamos lançar as redes. Então, pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela palavra do nosso Deus, você vai lançar aquilo que você tem de necessidade, vai lançar a tua petição e o Senhor vai ouvir o teu clamor e possa te colocar em liberdade também. Assim como foi posto Pedro e os seus colegas em liberdade naquele dia, porque a profissão deles era pescar. Eles não tinham apanhado nada ainda naquela noite. Eles apanharam muitos e muitos peixes, a qual chegou ao ponto de encher 2 barcos. E a palavra disse que os peixes eram tanto que os barcos quase iam a pique, quase que afundavam de tanto peixe. Por isso que nós temos que crer
Por isso que nós temos que entender, por isso que nós temos que buscar, porque a própria palavra nos disse que se nós bater, a porta abre, e que nós clamar, o Senhor ouve o nosso clamor e responde a nossa oração também. Cura de um leproso. Versículo 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode me limpar-me. E ele, estendendo a tua mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que, para que ninguém contasse, mas vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Porém, a sua fama se prorrogava ainda mais, e ajuntava-se muita gente a ouvir para ser por ele curado e das suas enfermidades. Porém, a sua fama se prorrogava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então aqui, querido telespectador, a palavra nos fala que o Senhor Jesus, ele curou um leproso, né? Aquele homem chegou próximo do Senhor e Salvador Jesus Cristo e disse: Mestre, se o Senhor quer, tu pode me tornar são. O Senhor estendeu a sua mão e fez uma grande obra de libertação. Quem sabe hoje você também precisa de uma libertação do nosso Deus. Você possa pedir, fazer uma petição, e o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o mesmo Espírito, o Espírito Santo da graça, possa estender até você e possa te colocar em liberdade na presença de Deus também. Assim é o efeito da palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz na nossa vida. Assim como aconteceu com aquele leproso, o Senhor pode fazer a mesma obra para com você também, e você possa permanecer livre na presença de Deus. Cura de um paralítico, versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e os doutores da lei, que tinham vindo todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante deles. E não achando por onde pudesse o levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas abaixaram a cama até o meio adiante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homens, os pecados te estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, reconhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de poder perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, logo saiu diante deles, tomando a sua cama em que estava deitado. Foi para a sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Então aqui, querido ouvinte, aqui fala da cura de um paralítico, né? Vê que o Senhor Jesus estava ali anunciando a sua graça, estava anunciando as maravilhas a qual o nosso Deus o tinha enviado na terra. E sucedeu que ali existia um paralítico e a multidão era muito grande, e segundo esta palavra, o Senhor Jesus estava dentro de uma casa. E ali o Senhor apregoando para aquela multidão, e 4 homens pegaram aquela cama e com aquele paralítico e subiu no telhado, colocou o homem lá em cima, desceu até em frente ao Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus viu aquela grande obra, aquela multidão, para testemunho do que estavam presentes, o Senhor Jesus disse: Filho, teus pecados estão perdoados. Permita a Deus que esta palavra possa entrar no nosso coração, na nossa mente, e que nossos pecados possam ter sido ou que possam ser perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos caminhar nessa terra com liberdade de expressão e de espírito na presença do nosso Deus. E assim, aqueles doutores da lei, os fariseus que estavam ali junto também, presenciando tudo isso, disse: Mas que poder tem um ser humano de perdoar pecados? E assim o Senhor Jesus os repreendeu e disse: Para que vós sabeis que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, então digo: Filho, levanta da tua cama e anda, e vai para a tua casa. E assim sucedeu que,
se alguma coisa que estava travado na vida daquele homem se destravou e aquele homem saiu liberto e purificado na presença do nosso Deus. Da mesma forma, essas coisas podem acontecer para com cada um de nós na nossa vida terrena, porque tem dia que espiritualmente nós estamos travados, estamos amarrados, e assim às vezes o nosso Deus aparece e nos faz uma grande libertação na presença do nosso Criador. Por isso, a nossa fé precisa ser viva, a nossa fé precisa ser eficaz, precisa ser genuína, para que o nosso Deus possa nos libertar das amarras do nosso adversário. A vocação de Levi, versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete na sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles na mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo-os disse-lhe: não necessiteis de médico que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então essa parte da palavra aqui nos fala da vocação de Levi. Levi era um publicano, que ele estava assentado na recebedoria. Levi era um publicano que trabalhava em algum departamento especial, que ele era recebedor de alguma coisa. Geralmente muitas dessas pessoas trabalhavam em alfândega, como Mateus. Levi provavelmente também poderia ser que trabalharia na recebedoria de impostos ou alguma coisa desse nível. Da mesma forma que também nós sabemos que o homem da figueira brava também, Zaqueu publicano, ele tinha essas mesmas funções e o povo o odiava. E da mesma forma Levi resolveu dar um banquete na sua casa para os convidados e também para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali todos os fariseus e publicanos, vendo que o Senhor Jesus se assentava e comia com os pecadores, eles questionaram isso: pode um homem desse comer e beber para com os pecadores? Ali o Senhor Jesus respondeu sabiamente, sabendo do que estava no coração deles. Eles nem falavam, simplesmente murmuravam e pensavam. E o Senhor Jesus disse para eles, em tom de alta voz e bom tom, e disse para eles: olha, precisam porventura de médicos que estão sãos? Quem precisa de médicos são os que estão doentes. Eu vim para salvar aquele que estava perdido. Por isso, querido, a geração de Adão até os dias de hoje se tornaram submergidas no pecado, se perderam com o pecado, mas o Senhor Jesus veio nessa terra para nos libertar desta enfermidade, para nos libertar do pecado e nos introduzir no reino da glória do nosso Criador. Acerca do jejum, versículo 33, disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus e os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também a parábola: ninguém tira um pedaço de vestido novo para coser um vestido velho, pois se corromperá o novo, o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velho, de outra sorte o vinho novo romperá nos odres. Entornar-se vinho e os odres estragarão, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o vinho logo novo, porque diz: melhor é o velho. Então aqui, querido ouvinte, a palavra que nos fala acerca do jejum, porque ali eles questionaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os fariseus, os publicanos e principalmente os discípulos de João, eles se jejuavam, e até então eles não tinham visto ali os discípulos de Jesus Cristo se jejuando. Só que o Senhor Jesus explicou para eles: como pode eles jejuarem enquanto o noivo ainda está com eles? Chegará um dia que eu irei para a glória do meu Deus, a qual vou vos preparar lugar, e ali eles se jejuarão. Eles ficarão sem o esposo, ficarão sem o noivo, e ali eles vão se jejuar na presença de Deus. E assim sucedeu, querido espectador, que a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os apóstolos passaram por grandes jejuns e orações,
Os apóstolos passaram por grandes perseguições. Podemos ver o exemplo de apóstolo Pedro, que ele estava trancado numa cadeia, para ser morto no outro dia, e através da oração da igreja, a qual Deus enviou o anjo e o soltou. Assim cumpriu aquela parte da palavra que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que viria dias a partir de quando o Senhor Jesus partisse para a sua glória, que os apóstolos ariam na presença de Deus. E não só os apóstolos, mas a sua igreja constituída naquele tempo também. Por isso, o jejum ele é algo necessário na vida do cristão, na vida do crente, porque através do jejum e da oração, o Senhor faz muita obra de libertação na vida daquele que crê. Podemos ver o exemplo que o Senhor Jesus, a partir de quando foi batizado, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. Ele estava se jejuando na presença de Deus para poder enfrentar o adversário da nossa alma. E assim foi enfrentado, assim foi vencido, e o nome de Deus foi e está sendo sempre glorificado também. Por isso existe a grande eficácia do jejum e da oração na presença do nosso Deus. Sendo assim, querido espectador desse vídeo, nós vamos ficando por aqui e nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Peço mais uma vez que vos inscreva em nosso canal, dê um joinha e ative os sininhos das notificações para que os próximos vídeos e este vídeo possa ser expandido dentro da plataforma do YouTube para que outras pessoas possam contemplar esse material ao qual nós estamos produzindo aqui também. No mais, vos agradeço por tudo, pelo apoio e vamos nos ver no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.